Olá pessoal, muito boa noite, tá? É, Estou aqui gravando esse vídeo porque até o momento da prova nós não teremos mais aula, tá? Então, estou gravando esse vídeo aqui. Ia ser um trabalho para vocês, mas como não temos tempo, certo? Vai ficar esse videozinho aqui para vocês, tá bom? Vamos lá começar essas questões aqui. Bom, primeiramente, nós vimos lei de Hess. Lei de Hess, a gente usa duas equações ou mais para se basear na equação principal, tá? Olha aqui a equaçãozinha principal, ó, formando aí o carbono grafite sendo convertido em dióxido de carbono. E aqui eu tenho minhas duas reações principais, tá? Aí, a meta seria calcular o valor de ΔH, tá? Que eu não sei o valor de ΔH da minha reação principal. Notem que eu tenho o valor de ΔH aqui das duas reações, tá? Então, para me calcular o valor de ΔH da minha reação principal, basta eu pegar esse valor e somar, tá? Existem outras maneiras que basta eu pegar o valor de ΔH2 menos o valor de ΔH1. Mas também é possível, tá, pessoal, pegar aqui o meu ΔH1 e somar com o meu ΔH2, tá bom? Atentem-se também à letra, tá? Porque eu estou escrevendo no mouse, então é horrível. Aqui, ó, considera a reação química de formação do grafite em dióxido de carbono. Aqui bonitinho. A variação de entalpia encontrada para a reação principal em destaque é de... Vamos lá, vou passar aqui. Eu dei duas equações principais. A primeira missão de vocês é tentar reordenar essas duas equações para dar a minha equação principal, tá? Então, como é que a gente analisa? Vamos lá. Eu tenho carbono grafite e O2 nos reagentes. Vamos analisar aqui a equação de número 1. Eu tenho carbono grafite nos reagentes? Tenho, tá? Então, se eu tenho carbono grafite nos reagentes e aqui está batendo com a equação principal, eu apenas, pessoal, repito a minha equação. Então, aqui a equação 1, eu repete. Repete. Tá? A equação 2, ó, já analisei reagentes. A equação 1, eu repito ela. Na equação 2, no meu lado aqui dos produtos, eu tenho CO2 gasoso. Na minha equação 2, eu também tenho CO2 gasoso no lado dos produtos. Então, não tem para que eu reverter essa reação e colocar o CO2 lá nos reagentes, se eu tenho CO2 já nos produtos. Então, a mesma coisa, tá? Repete. Ora, se eu não alterei as reações químicas, tá? Se eu não alterei as reações químicas, basta eu pegar esses dois valorzinhos aqui e somar, tá? Olha só, vamos lá. Carbono grafite, aqui somando a reação 1 com a reação 2. Carbono grafite vai continuar, tá bom? Carbono e vou colocar aqui um Gzinho de grafite. Mas notem que aqui é O2. O que é que tem do lado do O, professor? O número 1. Por quê? 1 vezes O2 é O2, tá? Mas, nas duas equações principais, eu tenho 1 meio e 1 meio. Será que dá 1? Notem, pessoal, que 1 meio é a mesma coisa que 0,5. Então, 0,5 mais 0,5 dá quanto? 1. 1O2. Tá bom? Terminei minha reação. Olhem só. Na equação 2 eu tenho CO e na equação 1 eu também tenho CO. Mas eu pergunto a vocês, na reação principal tem CO? Não tem. Olha, na equação 1, o CO está do lado dos produtos.
Na equação 2, o CO está do lado dos reagentes. Então, eu posso simplesmente cancelar. O que é que sobra desse lado? Somente o CO2. Está batendo com a reação principal? Sim, tá? Está ok. Então, desse modo, eu já confirmei que as reações não precisam ser alteradas. Então, basta eu pegar aqui, o meu ΔH principal, tá? Meu ΔH principal, que é o de entalpia da equação, somar o ΔH1 mais o ΔH2. O meu ΔH1 ele é menos 110,3, mais o meu ΔH2, que é menos 283. Menos 110 eu repito, tá? Menos 110,3 e faço o joguinho de sinal aqui, mais com menos, menos 283. Pessoal, o que é que eu faço se eu tenho valores com o mesmo sinal? Aqui é menos. Ora, conserva o sinal do maior número e soma, tá? Então, deixa eu pegar aqui minha calculadora. 110,3 mais 283, eu vou ter o seguinte valor: 393,3. Aqui, esse é o meu valor. Se eu for voltar lá na questão, 393,3 negativa. Alternativa letra A, tá bom? Alternativa A. Lei de Hess, pessoal, é somente isso, tá? Não tem mais complicação. Inclusive, na prova de vocês, não há complicações muito grandes. Vocês só vão observar as reações, comparar uma com a outra e depois somar os valores de entalpia, tá bom? Olha só essa questão aqui de faculdade, de vestibular. O acetileno é um gás que, ao queimar, produz uma chama luminosa, alcançando uma temperatura ao redor de 3.000 graus Celsius. É utilizado em maçaricos e no corte e solda de metais. A sua reação de decomposição é essa aqui, tá? Aqui eu tenho o meu acetileno, C2H2, sendo decomposto em carbono e hidrogênio. Olha o valor de entalpia dele, menos 226 kJ. Baseando-se nessa reação, analise as afirmativas. Se eu inverter o sentido da equação, o sinal da entalpia não varia? Vamos lá, vou considerar logo essa primeira. Pessoal, essa primeira, de cara, ela está falsa. Por quê? Qual é a regrinha da lei de Hess? Se eu for inverter essa reação aqui, se eu for inverter, colocar o 2 carbono mais H2 do lado dos reagentes, obrigatoriamente eu tenho que alterar o meu ΔH. Então, no lugar de menos 226, ia ficar mais 226. Então, essa questão aqui, ela é falsa. Vamos lá, questão 2. A liberação de calor constitui-se uma reação exotérmica? Bora lá. Quando é que é uma reação exotérmica? Quando o ΔH é maior ou menor que zero? Menor que zero, pessoal. ΔH maior que zero é uma reação endotérmica, tá? ΔH maior que zero é reação endotérmica, tá absorvendo calor. Agora, se está liberando calor, o meu ΔH ele é menor que zero, tá bom? Então, essa alternativa aqui, é verdadeira, tá bom? Tomar água porque eu estou rouco. Vamos lá. 3. A entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes. Vamos lá. Isso aqui, vou anotar aqui do ladinho, tá? A 1 está falsa e a 2 está verdadeira. Aqui, essa 3, ela resolve-se com um gráfico. Aqui eu tenho produtos e aqui eu tenho o gráfico. Vamos lá, no início da reação, tá? Aqui eu tenho uma variação de entalpia. No início da reação, a afirmação diz: a entalpia dos produtos é menor que a
dos reagentes. Os meus produtos, eles começam aqui embaixo. A reação ela está iniciando, tá? No decorrer do tempo, eu vou ter um aumento do valor de entalpia, tá? Então aqui eu tenho os meus produtos e aqui eu tenho os meus reagentes, tá? Professor, mas começa primeiro com reagente. Realmente começa primeiro com os reagentes, tá? Por quê? Como é uma reação exotérmica, ao decorrer do tempo, ele vai liberar energia, não vai? Concorda comigo? Então, o valor de energia aqui, ó, que eu vou chamar de E, no começo está muito alto, tá bom? Em um gráfico de uma reação exotérmica, pessoal, os reagentes estão lá em cima. Aí eles vão começar a liberar calor. Quando eles começam a liberar calor, os meus produtos estão lá embaixo. Deixa eu refazer esse gráfico aqui de novo, que eu inverti aqui. Ó, meus reagentes estão aqui. E aí, quando ele começa a liberar calor, os meus produtos vão estar aqui. Tá? Aqui ó, eu tenho variação de entalpia e aqui eu tenho energia, tá bom? Então, numa reação exo que libera calor, os reagentes começam lá em cima e terminam embaixo, tá? Então, a entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes? Sim, olha aqui os produtos, ó. Não é menor que a dos reagentes? Então, essa alternativa também é verdadeira, tá? Então, identifique a alternativa correta. 2 e 3. Alternativa é. Certo? Aqui é um pouquinho de lei de Hess, mas fazendo mais uma análise da lei de Hess, não resolvendo, né? Vamos lá. Dada as equações termoquímicas, aqui eu tenho duas reações, reação 1 e reação 2. Tá? Aqui os valores de entalpia, bonitinho. Aí, o valor de entalpia para a reação principal. Olha só a minha reação principal. O que é que eu faço, pessoal? Bora lá de novo. Eu vou pegar a reação 1 e comparar com a reação principal, pegar a reação 2 e comparar com a reação principal. Vamos ver se a gente precisa inverter alguma coisa. Bora lá. Na reação 1, de um lado, pessoal, eu tenho o meu enxofre sólido. Tá aqui o Szinho, tá? Ele é sólido. Na minha reação 1, o enxofre sólido está do mesmo lado. Eu inverto ou não? Não inverto, tá? O enxofre está do lado dos reagentes na minha reação principal. E na reação 1 está também do lado dos reagentes. Então não precisa inverter. Essa aqui eu mantenho, tá bom? Vamos ver a reação 2. Olha só esse SO3 aqui, ó. SO3 gasoso. Onde é que está o SO3 gasoso na reação 2? Desse lado. O SO3 na reação principal está do lado dos produtos. O SO3 na reação 2 também está do lado dos produtos. O que acontece nesse caso? Eu mantenho também, tá bom? Então, nesse caso, eu não preciso inverter as minhas reações para igualar a reação principal, tá? Então, já confirmei que as reações não são alteradas. O que é que eu faço agora? Somo as duas reações para ver se dá a reação principal, tá? Bora lá, de cara. Pessoal, vocês estão vendo na reação principal dióxido de enxofre, ou seja, SO2? Não, né? Porque não precisa. Eu tenho um SO2 de um lado e SO2 do outro. Basta eu cancelar. O que é que sobra, professor? Sobra o enxofre sólido mais... na reação principal, eu tenho aqui 3 sobre 2. 3 sobre 2, pessoal, é a mesma coisa que 1,5. É como se você fosse dividir R$3 para duas pessoas. Aí cada um vai ficar com 1,50. Vamos lá. Do lado do O2 aqui, na reação 1 principal, qual é o número que tem? 1. Tá? E aqui, 1 meio, eu já disse a vocês. Aqui tem 0,5. Quanto que é 1 mais 0,5? 1,5. E 1,5 em fração é quanto? 3 sobre 2. Tá? Então, 3 sobre 2, O2. Tá batendo com a reação principal? Sim. Então, continua. O que é que sobrou do outro lado?
SO3. Perfeito. Então, a reação principal e a nossa reaçãozinha aqui está batendo. Agora, deixa eu apagar aqui de novo. E agora eu vou pegar essas duas reações e somar. ΔH1 mais ΔH2. Olha só como é que vai ficar. Menos 296,8 mais... Aí o ΔH2 é menos 97,8. Vai ficar como? Vai ficar menos 296,8 menos 97,8. O que é que eu faço com sinais iguais? Eu conservo o sinal do maior número e somo. Olha só quanto é que vai ficar. 290 e... Eu disse 92, tá? Mas é 296, tá? 296,8 mais 97,8. Eu vou ter um resultado de 394,6. Tá bom? Esse é o meu resultado. Tá? Deixa eu apagar aqui de novo porque ficou a minha cara aqui. Ficou horrível. Menos 296,8 menos 97,8. Aí o meu resultado deu menos 394,6. Pessoal, qual é a alternativa? Alternativa A, menos 394,6. Fácil, né? Bora lá. Aqui, de cara, eu já pergunto logo. É correta a alternativa. Vamos analisar qual é essa relação da lei de Hess, tá? Para calcular a entalpia, não se considera os produtos. Pessoal, eu tenho que considerar tanto os reagentes quanto os produtos. Porque quando eu vou comparar com a reação principal, eu analiso tanto os reagentes quanto os produtos. Eu não analiso só os reagentes, tá? Então, essa alternativa aqui, ó, ela é falsa. A lei de Hess calcula a variação de entalpia dos reagentes e produtos, ou seja, inicial e final. Opa, tá correto, tá? Quando eu aplico a lei de Hess, a minha variação de entalpia já é a diferença dos produtos com os reagentes. Lembra que a gente calculou isso muito antes, lá no início, tá? Do nosso conteúdo? A gente sempre calculava produto menos reagente toda vez para calcular a variação de entalpia. E nesse caso a gente já está usando os valores de entalpia. Então essa alternativa aqui, ó, é verdadeira. Vamos ver as outras. Uma reação exotérmica possui entalpia positiva? Não, pessoal, a entalpia é negativa. Então tá falso, tá? Uma reação endotérmica possui entalpia negativa? Também não. Uma reação endotérmica possui uma entalpia positiva. Desculpa. Tudo dói. Então aqui, ó, é falso. Tá? A entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes? A entalpia dos produtos só vai ser maior que a dos reagentes se ela for uma reação endotérmica. Mas eu falei na questão? Não, na questão não foi falado. Então ela é mais ou menos falsa, tá bom? Se for comparar a letra E com a letra B, é melhor a letra B, tá bom? Então a letra B é a minha alternativa correta, certo? Pronto. Lei de Hess, pessoal, eu acho que se vocês forem dar uma estudada, dar uma revisada no que nós vimos, é só essas questões que eu passei para vocês, tá? Que era justamente do nosso trabalho, né? Eu ia aplicar um trabalho a vocês, mas como eu já tenho 2 notas, vocês estão livres dessa vez, tá bom? A já começando radioatividade, tá? A radioatividade emitida por determinadas amostras de substâncias provém da onde? Vamos lá. Da energia térmica liberada em combustão?
Eu falei isso, pessoal? De maneira nenhuma, tá? Radioatividade, ela vem da decomposição do núcleo de um átomo. Vamos ver se tem essa alternativa. De alterações em núcleos de átomos que as formam? Opa, pode ser. Vamos ver as outras. De rupturas de ligações químicas? Pessoal, radioatividade é uma reação nuclear. Ligações químicas, reações químicas ocorrem na eletrosfera, tá bom? Olha aqui, aqui eu tenho o meu núcleo bonitinho e aqui eu tenho a eletrosfera. Aqui no núcleo, tá? Ocorre reações nucleares. Ao redor da eletrosfera ocorrem reações químicas, que são coisas totalmente diferentes, tá? Então aqui a letra A é falsa. Essa B vamos deixar de stand-by, a C é falsa. A radioatividade do escape de elétron das Opa, morreu. Eletrosfera? Não, é do núcleo, tá? Então aqui, ó, é falso também. Da reorganização de átomos que ocorrem em decomposição? Também não, tá, pessoal? Não tem reorganização, tá? Beleza, átomos se reorganizam para formar novos elementos, mas eles só se reorganizam depois de uma decomposição no núcleo. Mas não foi falado na alternativa. Então, a alternativa correta aqui, ó, é a letra B, tá? Das alterações nos núcleos de átomos que formam eles, tá bom? Próxima. O elemento químico de massa 214 e número atômico 82, e lembrando que Pb, pessoal, é chumbo, mas vocês não precisam saber na prova, tá? Emite partículas beta. O número de massa e atômico, no caso é número atômico, são respectivamente quais, pessoal? Olha só isso aqui. 214 do meu elemento, que é chumbo. O número atômico pode estar desse lado quanto desse. Eu vou colocar do jeitinho da questão, tá? 82. E aí, ele começa a emitir radiação beta. Como é que é a radiação beta, pessoal? Ó, a massa não é alterada. E aqui eu tenho menos 1, tá bom? Mas eu falei para vocês que aqui, como tem menos 1, no lugar de subtrair de 82, eu somo, tá? Eu já expliquei isso a vocês na aula, o porquê. Como é que vai ficar então? Vai ficar 214, um elemento que eu vou chamar de y, porque eu não sei qual é, e aqui vai ficar 83. Por que 83, professor? 83 menos 1 é quanto, pessoal? 82, tá bom? Então vai ficar, ó, 214, porque a massa não altera, e 83, que é o número atômico. Qual é a alternativa? Letra A. Fácil, né? Radiação beta é só isso, tá bom? Vamos para outra. Na sequência radioativa, olha só. Um diálogo de um elemento, que é o elemento A, ele começou a se decompor e terminou aqui no E. Aí ele quer perguntar, essa etapa 1 aqui é qual radiação? Essa etapa 2 é qual radiação? Essa etapa 3 é qual radiação? E essa etapa 4 é qual radiação? Vamos lá. Vamos observar a massa. Olha só. No elemento A massa é 216. E para o elemento B, foi para 212, pessoal. Que radiação é essa? Radiação alfa. Olha só. Na radiação alfa, o elemento ele é decomposto em 4 massas e 2 prótons. Ó, 84 foi para 82. Então, a primeira é radiação alfa, tá? Olha só, quem é que é alfa? Letra A, letra C e só, né? Olha, as demais que eu faço, ó, excluo, tá? Não preciso, porque todas dizem que começa com outra, tá? Opa, perdão, eu apaguei a letra E, né? Então, ó, eu apago a B e apago a D, tá bom? Aqui a primeira, como eu disse a vocês, é radiação alfa. Como é que é radiação alfa? Aqui, ó. Deixa eu reescrever porque eu apaguei tudo. Perde 4 números de massa e 2 números de prótons, tá bom? O número de prótons é número atômico. Vamos para a próxima, olha só. De B para C.
Pessoal, a massa não foi alterada. O número atômico foi alterado. O que é isso? Pessoal, radiação beta, tá bom? Não disse a vocês que radiação beta não altera o número de massa, e sim o número atômico? Então aqui, ó, é radiação beta. Então eu tenho alfa e beta. Eu já excluo a letra C, porque a letra C diz que é alfa e ômega, tá? Então eu estou entre a A e a E. Vamos para de C para D agora. Ó, novamente, a massa não foi alterada. Se a massa não foi alterada, é uma radiação de emissão beta, tá? Lembrando que beta não altera a massa, e sim o número atômico, tá bom? Então eu tenho alfa, beta e beta. Já sei que é a letra A, tá? A letra E já não é. Olha só aqui de D para E. Vai de 212 para 208. Aqui eu tenho uma radiação alfa, tá? Radiação alfa porque perdeu 4 massas e 2 números de prótons. Alternativa A, olha aí como é simples. Só você comparar um com o outro e ver qual foi que subtraiu, tá bom? Vamos para outra. Vamos lá. O ferro 59 é um isótopo radioativo, ou seja, ele emite radiação, utilizado em diagnósticos de anemia. A equação nuclear para o decaimento do ferro 59 como um emissor beta. Vamos lá, pessoal. Olha só. 59 é o número de massa do ferro, tá bom? 59, ferro. Em todas as minhas equações, o número atômico é o mesmo. Quer dizer o quê? Que o número atômico do ferro, pessoal, é 26. Aí a questão fala que teve um decaimento, tá? Como um emissor beta. Como é que ocorre um beta? Zero, beta, aqui ó, menos 1. Vai formar um elemento, tá? Eu vou chamar de X, porque eu não preciso saber se é cromo, se é manganês, se é cobalto. O número de massa, pessoal, numa emissão beta é alterado? Não é, tá bom? Então fica 59. Agora, o número atômico numa emissão beta é alterado. E ele é alterado, ó, somando. Por que somando, professor? 27 menos 1, pessoal, dá 26. Então é isso, tá bom? Então vamos ver se tem uma alternativa que tem esses elementos. Vamos lá. Todos aqui o ferro tem, tá normal. Vamos ver um elemento que é 59 e que o número atômico é 27. Olha só. Aqui, ó. E todos, ó, olha que a emissão beta está presente, tá bom? Todos são a mesma coisa. Mas o elemento que eu calculei aqui, que é 59 de número de massa e 27 de número de prótons, é a alternativa E. Tá vendo? Como é somente análise de emissão beta, alfa e ômega, e você olha nas alternativas, tá? Trabalhozinho fácil, tá? A prova vai estar mediana aí. Vamos lá, vamos continuar. Núcleos de hélio, número de massa 4, eu posso colocar também desse lado, e número de prótons 2. Elétrons e ondas eletromagnéticas semelhantes aos raios-x são chamados respectivamente de. Pessoal, a questão quer saber o que é, que tipo de radiação é essa aqui, que tipo de radiação é essa aqui, e que tipo de radiação são ondas eletromagnéticas que é semelhante a raio-x. Fácil, né? Que radiação é que se parece com a do hélio? A radiação alfa, tá? 4,2. Que de radiação, que tipo de emissão se parece que emite somente, altera somente o número de elétrons? Radiação beta, tá? Olha só a radiaçãozinha beta aqui, ó. B menos 1, que é elétron. E ondas eletromagnéticas, semelhante a raio-x? Radiação ômega, tá bom? Então eu tenho raios alfa, raios beta e raios gama. Tá? Falei ômega, mas é raio gama, tá bom?
certo? Questão bem fácil aí, de simples visualização também. Bora lá. As partículas alfas são formadas de cara, partícula alfa, peraí, partícula alfa é 4 de massa e 2 de prótons. Já sei que é isso. Aí é 2 prótons e um nêutron, 2 prótons e 2 nêutrons, um próton e um nêutron. Letra D, um próton e um elétron. E letra E, um elétron e um nêutron. Professor, tem alguma alternativa correta? Bora lá. Falou, eu sei que eu tenho 2 prótons. Isso é garantia. Qual alternativa fala 2 prótons? Letra A e letra B. O resto fala uma coisa chamada nêutron. Professor, mas eu tenho um número de massa. Como é que eu faço? No primeiro ano, nós aprendemos que para calcular isótopos, isóbaros, isótomos, eu utilizo uma equaçãozinha que é chamada de A é igual a Z mais N. A é número de massa, tá bom? A é massa. Z é número de próton, próton. E N é número de nêutron, certo? Nêutron. Vamos lá colocar na equação isso aqui. Meu número de massa da radiação alfa é quanto? 4. Meu número atômico da radiação alfa é quanto? 2. E o número de nêutrons é que eu quero saber. Eu vou passar esse 2 aqui para o outro lado e deixar somente o meu número de nêutrons, tá bom? Então vai ficar, ó, 4 menos 2 é igual a N. Então, N é igual a quanto? 2. Olha só, 2 prótons e 2 nêutrons. Marca a alternativa, vai-te embora e vai embora feliz. Tá bom? Próxima questão. Não tem mais, sério? Acabou. Pessoal, era só isso, tá? Eu fiz uma revisão bem simples para vocês, que é justamente para a prova de segunda, tá? Revisem, revejam o vídeo, ouçam minha voz abençoada, para que vocês na prova se saiam bem, tá bom? Era só isso. Muito obrigada e tchau.